Boa noite a todos, cumprimento a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos hoje, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 a seguir, que diz bem assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as exemplo aos que vivestes impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Até aí. Irmãos, percebam claramente aqui o apóstolo Pedro falando, né, irmãos, do falso profeta, o falso pregador, do falso evangelho, o evangelho da avareza, o evangelho que promete somente bens materiais, o evangelho que promete que você não vai ter dor, que você não vai ter aflição, que você não vai sofrer. Um evangelho onde tem se expandido, porque ele cita aqui que no antigo, no tempo, né, existiam os falsos profetas, e ele fala do futuro, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou. E olha só, e muitos seguirão as suas dissoluções. Porque percebe, irmãos, que muitos hoje em dia se fala assim: puxa vida, minha igreja, o ministério que eu congrego, prega tanta palavra de Deus, prega uma palavra viva, fiel, verdadeira, e o templo é vazio. Aí se vai nesses ministérios aí onde prega prosperidade, essa teologia da prosperidade, onde prega bênçãos materiais, bênção financeira, pregam curas, pregam vitórias, os templos são cheios. Olha só. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, esse tempo já estamos vivendo. É o tempo onde esses falsos doutores conseguem abranger bastante pessoas. Muitos cristãos estão seguindo essas dissoluções. Olha só. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, ou seja, aproveita do momento, aproveita da dor, o momento da dificuldade do irmão, quando o irmão está precisando de uma porta de emprego, quando o irmão precisa desesperadamente, né, de uma oportunidade de mudança, né, usa esse meio, né, usa uma isca para atrair as pessoas, para atrair os irmãos, mas isso não é evangelho. O evangelho, irmãos, ele é exortação, o evangelho é santificação, né, redenção, propiciação, justificação, ou seja, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, né? Somos salvos pela graça, como Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós sabemos, né, irmãos, que a salvação ela vem por fé, né, irmãos, ao invocar o nome do Senhor Jesus. A salvação ela vem por intermédio dele, por isso que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é por intermédio de Jesus. E o que acontece, irmãos, hoje em dia o dinheiro, né, Paulo fala a Timóteo, capítulo 6, ele fala da ganância, da soberba do dinheiro. E vemos claramente hoje em dia, irmãos, o dinheiro ele tem um poder muito grande. E muitos cristãos estão caindo nessa, da onda do dinheiro, né? Os bens materiais, a riqueza, querem ser prósperos na terra. Mas, irmãos, a nossa maior riqueza não é aqui. Nossa maior riqueza não é o melhor carro, não é a melhor casa, sabe, irmãos? Não é o melhor local de trabalho, mas a nossa maior riqueza, irmãos, é na glória, na Jerusalém, a nova Jerusalém, o local onde não haverá sofrimento, não haverá tristeza, irmãos. Um local maravilhoso, onde Deus tem guardado os seus escolhidos.
E eu falo, irmãos, é um êxito maravilhoso que nós temos hoje, de ser chamado filho de Deus. Então, olha só, irmãos, porque ele fala ainda, olha, acrescenta, né? Que não será tardia a sua sentença, ou seja, Deus vai julgá-los. Não fique preocupado se o teu ministério tem poucos irmãos. Coloca nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus diz que minha é a vingança. Ou seja, Deus ele vai pelejar contra os inimigos. Deus ele vai pelejar contra aqueles que têm feito, né, o ministério, a sua obra como uma forma de ganhar dinheiro. Ou seja, esses avarentos, eles vão sofrer a sentença. O dia dos juízos chegará para eles assim como chegará para nós. Então não se preocupe se o teu ministério tem poucos irmãos. Glorifique a Deus, porque eu falo, é melhor ter 10 irmãos, uma igreja com 10 membros fiéis, salvos, do que com 500 ali e não sobrar 5. No dia do arrebatamento, Jesus vem, fica 4, 5. Uma igreja humilde, simples, que prega o evangelho, tem 7, 8 irmãos. Veio o arrebatamento, leva todos, por quê? Porque estavam fiéis, né? Estavam interligados na palavra de Deus. E aqui ele cita exemplos, né, irmãos, aqui, ó. Né? Ele não, Deus, veja como é que Deus é justo, né? Porque muita gente fala que assim, ai, Deus é amor, Deus é amor. Lógico, com certeza, mas Deus é justo, porque olha só, ele fala aqui, ó, né, Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Ele pegou e destruiu a cidade, porque o grau de pecado chegou a um nível extremo que não tinha mais o que fazer, né? Deus envia do céu o seu juízo e destrói a cidade. Noé também salvou apenas Noé, a sua família, né? Por quê? Porque Noé era o único homem temente a Deus. O mar de iniquidade se habitava naquele mundo, naquela época. Se habitava de uma forma tão grande que ele teve que enviar o dilúvio, ele teve que acabar com a raça humana. E aí começou uma nova geração através de Noé. Ou seja, Deus praticou a justiça. Então, irmãos, nesses dias que estamos vivendo, irmãos, infelizmente nós não podemos frear esse engano. Nós não podemos frear esse falso ensino. Nós temos apenas que orar, pregar o santo evangelho e pedir a direção de Deus para que essas pessoas abram os olhos e entendam que elas estão seguindo templos errados, que elas estão seguindo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, porque Jesus vivia na simplicidade, na humildade, na bondade, e não era assim, irmãos. E ele continua citando, né, o Jó também, que Jó também foi um exemplo, né, né, ele livrou Jó, né, mesmo com as provações que Jó teve, né. Então ele cita aqui exemplos, né, que Deus praticou a justiça. Então, irmãos, que essa mensagem sirva de exemplo. Nós, se livrar dos falsos mestres, nós não vamos conseguir. Porque isso é uma profecia que já está se cumprindo. No Antigo Testamento tinha os falsos profetas, e ele fala que esses falsos doutores aqui, ó, ele fala aqui, ó, que haverá. E é os dias de hoje. E estamos vivendo esses dias. Então, irmão, nós só vamos vencer com oração, com dedicação e nas Sagradas Escrituras. Um evangelho verdadeiro, genuíno. E pela fé nós vamos vencer, irmãos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? Nada. Nada. Então busque a Deus, busque a palavra de Deus. Não vá em local que é cheio de pessoas, mas vá em local que é mais cheio de Deus, mais cheio da presença do Senhor. Que você vai ver o quanto que você vai ser abençoado. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, tá? Que Deus abençoe a cada um e, se puder, se inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?